Geralmente eu vejo muitas pessoas usarem as palavras continuações desnecessárias ou que ninguém pediu determinado filme e eu sempre acabo me lembrando de Vidro, pois continua uma história que já tinha sido fechada e que teoricamente não precisava de continuação, mas que mesmo assim fizeram e o resultado foi bem interessante. Vidro, lançado em 2019, continua a história de Corpo Fechado e, ao mesmo tempo, de Fragmentado, juntando personagens dos dois filmes para uma conclusão épica de uma trilogia. Tanto Fragmentado quanto Vidro são filmes que retornam com algo que o cinema de super-herói desaprendeu a fazer ao passar dos anos, que são filmes menores e mais intimistas. Com essas grandes marcas assumindo os filmes, me parece que cada filme tinha que ser mais grandioso que o seu anterior. Então teria que ter mais cenas de ação, mais explosão, mais CG de boneco batendo em boneco. Com isso, foi se perdendo simples. Já não dava uma profunda atenção nos seus personagens ou uma construção de um universo interessante. O que importava era agradar os fãs. E os três filmes desse universo criado pelo Shyamalan não estão realmente preocupados em fazer cenas de ação grandes ou batalhas super-heróis ou outras coisas. Está preocupado em criar uma mitologia super-heróica bem feita e aprofundar a relação dos seus super-heróis com o mundo. E Fragmentado, lançado em 2017, é o mais intimista da franquia inteira. Acho fascinante como Shyamalan pegou uma história já vista outras vezes no cinema de horror, que se passa inteiramente em uma única locação, mas que mesmo assim consegue construir uma mitologia super-heróica em torno do seu vilão, que é melhor que todos os filmes do MCU. Agora, falando sobre Vidro, de início nós começamos a acompanhar o personagem de David Dunn, desde a sua última aparição no cinema, 19 anos atrás. Ver o retorno desse personagem não deixa de ser um fanservice, mas não é um tipo de fanservice que fica acima da imagem, que o que importa é só agradar o fã. Não, a maneira como Shyamalan filma esse retorno é muito interessante. A primeira cena desse herói em ação, por exemplo, é uma aula de como criar um herói amedrontador. O modo como utiliza os sons e a escuridão para nós temer esse personagem é absurdo. Um outro exemplo é o primeiro encontro de David Dunn com a Fera, personagem principal de Fragmentado. Também é uma cena que só poderia soar fanservice puro, mas o modo como o filme vai construindo essa conexão dos dois personagens, aos poucos, até acontecer o tão esperado embate, é nada forçado ou sequer apressado. E sobre a luta em si, é uma das melhores cenas vistas nesse subgênero. É uma luta onde há impacto. No geral, a maneira como utilizam os poderes dos seus personagens é muito interessante. Porque como não mostram muito as capacidades super-heróicas de seus personagens, então quando tendem a mostrar, surge mais impacto. E também o modo como filmam e o som contribui bastante para esse efeito. Na maioria dos filmes de super-herói, já dá pra ver claramente quem é o super-herói e quem é o vilão da trama. Mas aqui já é meio diferente, porque os personagens são tão complexos que não dá para titular de herói ou vilão. Talvez com exceção de David Dunn, mas ele mesmo não é aquele herói perfeito que geralmente vemos nesse subgênero. Ele é um personagem quebrado e vimos muito isso em Corpo Fechado. O Senhor Vidro, personagem de Samuel L. Jackson, ele era o bonzinho ao longo de Corpo Fechado, mas só no final que ele foi revelado como o grande vilão. E em Vidro acompanhamos meio que a redenção desse personagem, que sim, fez coisas questionáveis que não pode ser encaixado como algo que um herói faria, mas ao mesmo tempo ele fez todas essas coisas para um bem maior. E o personagem do James McAvoy é um personagem que não tem sequer controle dele mesmo, por haver 24 personalidades dentro do seu corpo. Imagina sequer ter um controle de suas ações. Entende? São personagens que têm tantas camadas que um mero título de herói ou vilão não cabe neles. Eles são além disso. No geral, esta não é só a melhor trilogia de super-herói, mas também é a minha trilogia do cinema favorita. Para mim, todos os três filmes são nota 10.